Olá! O primeiro relatório da Comissão Especial que discute o Pacto Federativo apresentou 5 propostas de emenda à Constituição e 7 projetos de lei que alteram a partilha de recursos entre União, Estados e municípios. Na prática, reduzem o percentual de impostos que ficam com o governo federal e aumentam a distribuição de tributos entre os governos estaduais e as prefeituras, o que pode gerar alguma resistência da União. É esse o tema desta edição do Brasil em Debate, que recebe o relator da comissão, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, e o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar justamente por esse ponto de poder gerar uma resistência do governo federal. Deputado André Moura, nesse momento em que o governo federal, a presidente Dilma e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se esforçam para cortar gastos e passar uma legislação de ajuste fiscal, como convencer o governo federal a abrir mão de impostos em prol dos estados e dos municípios? Olha, não é fácil esse convencimento. Obviamente que o governo federal, quando tem a certeza de que o novo Pacto Federativo vai tirar dele essa concentração de recursos, obviamente que há uma resistência, já está inclusive havendo essa resistência. Mas, por outro lado, nós temos que enfrentar essa resistência sabendo da responsabilidade que nós temos, mesmo porque é a única saída que nós temos aí para os mais de 5.550 municípios brasileiros e para os 27 estados da federação. A concentração é muito injusta, os tributos estão sendo pagos no solo municipal e essa concentração é cada vez maior por parte da União, que ao invés de criar impostos, o que já obviamente não é uma matéria, digamos, simpática à população, mas ela não cria os impostos, ela cria os encargos que obviamente não faz parte do que é dividido, rateado entre estados e municípios. Então, nós estamos buscando e estamos debatendo o Pacto Federativo em todo o Brasil, com prefeitos, governadores, mas acima de tudo buscando o apoio de prefeitos e governadores para que junto aos seus parlamentares possam contribuir para a aprovação desse relatório que nós estaremos apresentando agora e depois, obviamente, para que ele possa, quando chegar ao plenário principal, no segundo semestre, ele possa ser aprovado. Mas nós temos também a responsabilidade, mesmo porque nós sabemos que a União enfrenta uma crise econômica muito dura e esses ajustes fiscais, obviamente, que para enfrentar essa crise. Mas nós temos 3 entes federados e, obviamente, o Pacto Federativo busca uma repartição mais justa para estados e municípios. E é exatamente da União que nós temos que, com responsabilidade e com equilíbrio, abrir o cofre para que possa contribuir com os estados e municípios. Mas nós não estamos buscando somente, no Pacto Federativo, garantir mais recursos para estados e municípios, mas também dar a eles obrigações e competências que hoje eles não podem cumprir exatamente por essa dificuldade, pela falta dos recursos. Nós sabemos que com a Constituição de 88, estados e municípios ficaram muito prejudicados e é nessa busca que nós estamos apresentando esse nosso relatório. Obrigada, deputado André Moura. Deputado Sérgio Vidigal, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o relatório, assim, sobre os pontos de concordância ou discordância que o senhor possa ter. Primeiro eu quero parabenizar ao deputado André, que com muita sabedoria ele soube captar realmente os principais anseios, de prefeitos e governadores. É lógico, evidentemente, que eu só tinha uma dificuldade em um item, mas inclusive ele já foi até aprovado na casa, que foi sobre a questão dos recursos judiciais, que é da liberação de 70% dos recursos judiciais. No restante, eu quero colocar o seguinte, o deputado foi muito feliz na fala dele. Eu acho que quando começou essa discussão do pacto, foi antes de haver a crise econômica. E a crise econômica vai passar. E ela vai passar e nós precisamos aproveitar a oportunidade e já definir novos parâmetros. Porque a preocupação do Estado e do município não é somente aumentar a receita, mas também que o governo federal compartilhe os programas que ele implanta e que deixa a cargo do Estado e do município, que ao longo do tempo foi se defasando e hoje a grande parte de quem assume de fato transporte escolar, merenda escolar, o programa estratégico da família, os agentes comunitários, agentes de endemias, fica por conta principalmente dos municípios e do Estado.
E o que a gente quer deixar bem claro é que o município ele é um grande instrumento, ele é uma grande ferramenta de fazer políticas públicas, né? E quanto mais você dividir essa responsabilidade de custeio e transferir alguns recursos de impostos, isso também vai reduzir a dependência dos estados e municípios do governo federal. Porque hoje nós, deputados federais, às vezes a gente se sente até como despachante, né? A gente está aqui para discutir a emenda, para tentar buscar um recurso para o prefeito ou para o governo. Então o que a gente quer também, com o Pacto Federativo, é que também ter mais condições aos estados e municípios também de implementar suas políticas públicas e dar resposta à sociedade. Eu creio que, nesse aspecto, existe nessa casa um certo consenso. Lógico que o governo federal, neste momento, ele vai criar problema. Agora, o governo federal, habilmente, ele só tem ampliado os impostos em cima daquilo que não é dividido com os estados e municípios, principalmente a contribuição social, né? A contribuição social, que foi agora ampliada, né? Ela só vai para os cofres da União. E nós, do estado e município, também não podemos ficar pagando por o governo federal ter se comprometido muito, se endividado muito ao longo desses anos. Até porque nós também temos que ter uma responsabilidade por parte do governo federal da sua política econômica. Então, por essa razão, nós temos que definir parâmetros. Eu acho que esse é o momento ideal. É um momento em que a casa também tem mais força, é um momento que que essa transição que estamos vivendo da economia, ela também vai passar, porque já passamos outras oportunidades. Então, eu creio que o que está se propondo nesse momento, ele é bom para todos. Ele é bom para a União, ele é bom para os estados e é muito bom para os municípios. Obrigada, deputado Sérgio Vidigal. Mas, deputado André Moura, todas essas propostas, assim, uma proposta de emenda à Constituição, ela demora, às vezes, bastante tempo para ser analisada no Congresso Nacional e ser promulgada. Qual a estimativa que o senhor faz de tramitação de todas essas propostas? Assim, qual o tempo que a sociedade pode aguardar? Olha, as propostas que são as 5 PECs, nós estamos aglutinando todas elas em uma única, que vai, obviamente, ser apreciada na própria Comissão Especial do Pacto Federativo, o que, obviamente, nós vamos vencer várias etapas, não é? Que, se fosse uma PEC normal, ela teria que tramitar. Então, a nossa expectativa é que essa PEC que nós vamos apresentar, ela já esteja pronta para a pauta de plenário até o mês de setembro, já que, como eu já disse anteriormente, nós vamos aglutinar todas elas em uma única PEC. As propostas, não é, de projetos, os projetos que serão 7 no primeiro momento e que agora serão 8, porque nós estamos incluindo no nosso relatório, a pedido de vários parlamentares, coisa que nós só iríamos apresentar no relatório do segundo semestre, no nosso segundo relatório. Nós vamos incluir agora o encontro de conta das dívidas previdenciárias entre estados, municípios e a União, que é um pleito antigo dos estados e municípios. Então, essas outras propostas, elas irão tramitar, obviamente que cumprindo todo o rito regimental da casa, e nós esperamos que até o final do ano a gente consiga, com a prioridade que ela terá, segundo o presidente Eduardo Cunha, a gente já consiga deixá-las prontas para a pauta de plenário. Obrigada, deputado André Moura. Agora, deputado Sérgio Vidigal, o senhor falou muito a respeito da questão de custeio, investimento. É necessário rever essa lógica, porque, de acordo com o que muitos parlamentares falam, passa a impressão de que o governo federal ele faz o investimento, mas a conta do custeio, da manutenção, ou seja, entrega a máquina, constrói o posto de saúde, mas depois a conta fica para o prefeito. E, às vezes, a sociedade acaba não tendo essa percepção, é isso? Olha, essa é uma das ações, né? Eu já fui prefeito 3 mandatos, e uma vez eu brinquei com o governador e disse: governador, deixa que a escola eu faço, o senhor mantém a escola, né? Porque o custeio... Qual foi a resposta? Desculpa, qual foi a resposta do governador, deputado? Ele não me deu resposta, né? Então, o custeio, na verdade, é ad eterno, e ele é crescente, né? Então, assim, eu acho que essa é uma das questões. Eu acho que o governo federal agora apresenta o programa Brasil Carinhoso, né? Aí vai construir não sei quantas mil creches. Os prefeitos não querem construir as creches. Tem a necessidade, mas porque eles não têm a fonte de financiamento. Ou então, desculpe, há casos em que já foram noticiados que a creche é construída, mas não é inaugurada, ou é inaugurada e não começa a funcionar. Exatamente. Por exemplo, né, nós temos aqui, entre as propostas que o deputado André está colocando, e tem uma PEC 172 também que está nessa casa, que também
para vedar a transferência de custeios, né, para o município e o Estado, aprovada aqui no Congresso, sem a fonte de financiamento, ou também desoneração que a gente faz de impostos aqui, que acaba impactando na receita dos estados e municípios. Então, isso vai muito mais além do que os investimentos. Por exemplo, os programas sociais, você tem uma ideia, o transporte escolar, a merenda escolar, estão extremamente defasados, né? O piso nacional da categoria do professor, eu concordo plenamente, né? Até porque o professor que dá aula numa região metropolitana tem que ter a mesma qualificação que vai dar aula nos municípios pequenos, né? Mas o município lá da ponta ele não tem condição de pagar o piso da categoria. Então é preciso que o governo faça a complementação, e agora mesmo nós temos o Plano Nacional de Educação, onde ele define uma das 3 metas, todas as 3 metas aumenta o custo, né? Uma porque garante ainda o crescimento real do piso nacional da categoria do professor. Segundo, que obriga a implantação no plano de carreiras, né? Também para a educação. E terceiro, que garante à sociedade que até 2024 nós teremos 50% das escolas públicas em tempo integral, né? Isso mostra que isso vai impactar lá no município e no estado. Mas no município que a grande maioria dos alunos ou é educação infantil ou ensino fundamental. Então, por essa razão, nós precisamos buscar as fontes de financiamento, né, por parte do governo federal, que vai implementando as políticas, mas não vai combinando com o estado e o município da onde vem o recurso. Certo. Obrigada, deputado Sérgio Vidigal. A gente vai continuar, inclusive, discutindo a questão da educação dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre o relatório preliminar da Comissão Especial do Pacto Federativo com os deputados André Moura, do PSC de Sergipe, relator da comissão, e Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo. Bom, deputado André Moura, o deputado Sérgio Vidigal estava falando das dificuldades de adequar as metas do PNE, do Plano Nacional de Educação, com os desafios do Pacto Federativo também. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os 3 pontos do relatório que tratam da educação. A prorrogação do Fundeb, também a questão do aumento do valor repassado para a merenda escolar e também essa previsão que o senhor coloca de um aumento, de um repasse quando os gastos com os professores ultrapassarem os 60%, são 60% do FPE? Do Fundeb. Do Fundeb. Isso. Certo. Bora, essas 3 propostas foram amplamente discutidas e a gente sabe que hoje um dos grandes problemas que enfrenta governadores e principalmente prefeitos é poder arcar com essa despesa do piso salarial do magistério. Nós entendemos que os professores recebem um salário que é justo e até deveria ter recebido mais. O problema é que não há por parte da União nenhuma contrapartida para que os estados e municípios possam, obviamente, ter a condição de arcar com esse piso. E aí isso faz com que muitos municípios hoje não estejam cumprindo a lei e não estejam, obviamente, pagando o piso salarial por conta dessa falta dos recursos. Então, nós estamos, no nosso relatório, limitando em até 60% do Fundeb o investimento para o pagamento do piso do magistério. Nós sabemos que hoje, isso é dado oficial, 72% dos municípios brasileiros, eles gastam mais de 80% do seu Fundeb, que é o recurso para ser investido na educação, somente com o pagamento da folha do magistério, fora os demais servidores da área administrativa. E aí é por conta disso que nós chegamos nos municípios e encontramos escolas precárias, sem mobiliário adequado, os alunos sem material didático, porque quase todo o recurso destinado para a educação fica para o pagamento somente desse piso, que é o piso do magistério. Então, até 60% será o limite de gasto de estados e municípios para o pagamento desse piso. E a diferença do que ultrapassar os 60% será obrigatoriamente contrapartida por parte pela União. da União. Quanto à questão do reajuste do PENAI, que é a merenda escolar, hoje o que é repassado pela União para os estados e municípios per capita por aluno é 30 centavos. E aí
é obviamente impossível você oferecer uma merenda escolar de boa qualidade, de bom valor nutricional a um aluno com apenas 30 centavos. Por outro lado, a União diz que cumpre sua obrigação, que repassa esse recurso e que o prefeito não oferece, ou o governador, o governo do estado, uma merenda escolar de boa qualidade porque não quer, quando na verdade não é isso. Então, ainda que incentive a agricultura familiar, a produção local, 30 centavos por criança é impraticável. É impraticável. Hoje, a média do gasto para oferecer uma merenda escolar de boa qualidade em qualquer município desse país seria algo em torno de R$ 2,20 por aluno. Então nós estamos fazendo um reajuste, já que há vários anos não tem esse reajuste na per capita da merenda escolar. E estamos também acolhendo, e aí é uma proposta do deputado Sérgio Vidigal que nós estamos acolhendo, nesse nosso primeiro relatório que vamos apresentar, a questão também do reajuste do transporte escolar. Não estava no nosso primeiro relatório, por sugestão do deputado Sérgio Vidigal, nós estamos incluindo e que também será colocado agora nesse primeiro relatório. A questão da prorrogação do Fundeb é porque a legislação diz que o Fundeb só vai até 2020 e nós entendemos que é fundamental que haja uma prorrogação para poder garantir recursos num patamar mínimo de 25% para investimento na educação. E aí, no segundo relatório, nós também vamos discutir uma outra proposta do deputado Sérgio Vidigal, que esse percentual, que é de 25% para estados e municípios, e não é para a União, que a União é 18%, também seja para a União de 25%, que vai garantir, obviamente, um investimento maior na educação. Obrigada, deputado André Moura. Deputado Sérgio Vidigal, o que levou o senhor a propor essa emenda relacionada ao transporte escolar? Olha bem, primeiro que eu acho que é muito bom tirar o cenário nacional sobre a educação. Né? A educação, o ensino superior, nós não podemos negar que ele teve muitos avanços. ProUni, SISU, né, FIES, teve muitos avanços. Inclusive o governo federal hoje, ele aplica mais no ensino superior do que no médio e na educação básica, e educação infantil e ensino fundamental. Mas a gente observou ao longo do tempo de que a educação básica do Brasil perdeu muita qualidade. Né? Os nossos números são muito negativos em relação à educação básica. Essa nota do IDEB, ela é média. Média tem, você divide a menor com a maior. Né? As maiores sempre são das escolas privadas, né? E a nossa é média. E isso ocorreu porque os municípios e o estado eles estão com pouca capacidade de ampliar seus investimentos. Então, por essa razão que eu propus que a gente pudesse, não somente o transporte escolar, e lembrando o deputado André Moura, que o transporte escolar, a merenda escolar e o uniforme que o município complementa, ele não pode utilizar recurso do Fundeb. Ele não pode, porque ele não pode entrar no gasto do Fundeb nem merenda, nem transporte e nem uniforme escolar. Então, por essa razão que eu estou propondo, já que o Estado e o município têm obrigatoriedade de aplicar os 25%, e o artigo 212 da Constituição determina que o governo federal aplica 18% da receita corrente líquida, nós estamos propondo que ele também aplique os 25%, de forma que a gente possa realmente criar mecanismo para poder suprir aquilo que o próprio deputado André colocou, né, a complementação que ultrapassar dos 60% do Fundeb, né, isso é importante. E a extensão, a prorrogação do Fundeb é fundamental, porque antes o recurso era o Fundef, né, só podia utilizar da educação fundamental. Pôde se estender para a educação infantil. E a proposta, inclusive, que nós temos lá no PNE, é também estender a oferta de educação infantil para a sociedade. Então, eu vejo necessário que a gente já garanta uma fonte de financiamento. Então, por essa razão que eu apresentei essas sugestões e a expectativa nossa é que a gente trabalhe para melhorar a qualidade da educação. Hoje nós temos 15% dos alunos que estão matriculados no ensino fundamental, que a idade dele seria para o ensino médio. Né? Hoje nós temos 50% dos alunos que estão no terceiro ano, que a sua grande maioria não sabe fazer a leitura de uma redação. Então a qualidade está muito ruim, é preciso ampliar a qualidade, mas também é preciso aumentar as fontes de financiamento. Obrigada, deputado Sérgio Vidigal. Agora, saindo da educação, indo para saneamento, deputados, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu o prazo até agosto de 2014 para que as prefeituras acabassem com os lixões. Várias prefeituras não conseguiram obedecer esse prazo, era uma demanda dos prefeitos que esse prazo fosse ampliado. O Congresso aprovou em uma medida provisória e o governo federal vetou, o executivo vetou. O senhor propõe, deputado André Moura, uma dilatação desse prazo até 2019. Tendo esse veto já a uma ampliação aprovada pelo Congresso,
como é que o senhor imagina que vai ser essa negociação com o Poder Executivo? Olha, deixar claro que nós reconhecemos a necessidade de acabar com os lixões, mas nós temos que trabalhar com a realidade hoje do país. Estados e principalmente municípios não têm condições hoje de arcar com a despesa necessária para poder acabar com esses lixões e fazer o aterro sanitário adequado conforme a legislação. Por isso nós propomos para que municípios, não é, com até 100 mil habitantes, o prazo seja prorrogado até 2019 e municípios acima de 100 mil habitantes, o prazo seja prorrogado até 2020. E a gente agora, obviamente, que estamos incluindo essa proposta em uma PEC, porque aí nós vamos tramitar nas duas casas e, caso seja aprovada, ela não passa pelo veto, né, da Presidência da República, porque ela será promulgada pelo Congresso Nacional. Então é a maneira que nós estamos encontrando para poder enfrentar, obviamente, essa posição contrária da União e permitir que estados e municípios possam, sem penalizá-los, sem multa para os municípios e para os prefeitos, consequentemente governadores e para os estados, enfrentar esse problema que é necessário, é fundamental, mas a realidade hoje não permite que os estados e municípios, por falta do recurso, ele possa implementar essa política que é essencial para o meio ambiente. Obrigada, deputado André Moura. Deputado Sérgio Vidigal, há um acirramento entre o relacionamento com o Congresso Executivo por essa estratégia apresentada pelo deputado André Moura agora, ou seja, em relação aos lixões, a esse prazo dos lixões? Olha bem, na verdade, temos que observar a realidade de cada município. Né? Porque o que diz a legislação? Que a coleta e destinação final do resíduo sólido é obrigatoriedade do município. Né? Nós sabemos que o custo de um aterro sanitário ele não é barato. O aterro sanitário não dá para fazer um aterro para cada município. Né? Você tem que plantar os consórcios e aí fazer os aterros para atender ao consórcio de município. E nesse aspecto, o governo do estado tem que entrar como partícipe do processo. Eu acho que o que o deputado André está propondo, ele é importante para os prefeitos assinarem um termo de ajuste de conduta, né, com o Ministério Público. E quando você não cumpre, você tem as suas penalidades, inclusive de improbidade. Né? Então ele tá criando um mecanismo para que dê mais um tempo para que os municípios e o Estado, né, possam chegar a um acordo em relação à implantação, porque o grande problema não é a coleta e nem o transporte, o grande problema é o tratamento, a destinação final, os aterros. E o governo federal já apresentou agora uma proposta interessante que eu sugeria que os governadores e prefeitos pudessem fazer, que é a implantação de PPPs, para poder implantar os aterros sanitários. Ou seja, parceria público-privada. Eu acho que essa é uma alternativa de curto prazo. Certo. Eu vou repetir para o senhor, então, a pergunta, deputado André Moura. Essa maneira de colocar em uma proposta de emenda à Constituição, para, como o senhor disse, não ser submetido ao veto, demonstra uma certa fricção entre as relações? Olha, é uma estratégia exatamente para a gente enfrentar essa resistência. Nós sabemos que, e aí volto a repetir, quando a gente traz no nosso relatório essa extensão do prazo, não é que nós sejamos contrários, muito pelo contrário, nós entendemos da importância de acabar com os lixões. Agora, como disse aqui o deputado Sérgio Vidigal, eu já disse anteriormente, é a realidade que nós temos que enfrentar e que a União, muitas das vezes, não está sensível ao problema de estados e municípios. A crise econômica que atravessa o país e a União, ela é muito maior para estados e municípios. Hoje, a grande maioria dos prefeitos, eles estão apenas conseguindo pagar a folha dos seus servidores e quando consegue dentro do mês. Então, nós não podemos exigir que os municípios cumpram a legislação se eles terem a condição financeira para isso. Exatamente por conta dessa situação, nós estamos tentando encontrar um caminho que não seja necessário passar pela Presidência da República para que a gente não tenha o problema de um outro veto e, consequentemente, trazer essa ajuda e esse tempo maior para estados e municípios. Bom, deputados, muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Brasil em Debate. Nós vamos continuar acompanhando as discussões sobre as mudanças no relacionamento entre os entes da federação. Eu conversei com os deputados André Moura, do PSC de Sergipe, e Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo. Obrigada a você que nos acompanhou até agora também. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou então ligue para a gente, 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!